Eu até queria aprender a Bíblia, mas quando eu leio eu não entendo nada. Fica comigo que eu vou te ensinar hoje o livro de Jó. O tema é a fé, o sofrimento e a soberania de Deus. O livro de Jó é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre o sofrimento humano. A fé e a soberania de Deus. A grande pergunta do livro é simplesmente, por que o justo sofre? Mas é possível continuar confiando em Deus quando não entendemos o que Ele está fazendo? Jó era um homem íntegro, rico, respeitado. Sua vida parecia estar em perfeita ordem, mas de maneira repentina ele perde seus bens, seus filhos, sua saúde, e o que parecia ser o fim de tudo se transforma em uma das maiores experiências de fé registrada nas Escrituras. O contexto de Jó provavelmente pertence ao período dos patriarcas, embora a data exata seja incerta. O livro possui 3 grandes movimentos: a aprovação de Jó, os diálogos com seus amigos e a resposta de Deus. Nos capítulos 1 e 2 encontramos a aprovação, de 3 a 37 Jó e seus amigos discutem a causa do seu sofrimento. Nos capítulos 38 a 41 Deus fala com Jó e no capítulo 42 encontramos a sua restauração. Jó, antes da aprovação, a Bíblia vai apresentar ele de maneira extraordinária. Havia um homem chamado Jó, vivia na terra de Uz, era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó 1:1. Observe que Jó não era fiel porque era pobre, nem porque não tinha problemas, ele era fiel quando tinha tudo. Sua fé não estava baseada nas bênçãos que recebia. A grande provação, Satanás vai questionar a sinceridade da fé de Jó, sugerindo que ele só servia a Deus porque era abençoado. Então Deus permite que Jó seja provado, mas estabelece limites. Jó perde animais, empregados e, tragicamente, seus filhos. E a sua resposta é uma das mais conhecidas do livro, Jó 1:21. Saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não entende o que está acontecendo, mas ainda reconhece a soberania de Deus. Jó fica doente e depois é atingido por uma enfermidade dolorosa e a sua esposa chega a dizer em Jó 2:9, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Mas Jó responde no versículo 10, você fala como uma mulher insensata, devemos aceitar somente as coisas boas que vêm de Deus e nunca as más? E aqui está uma grande lição. Fé verdadeira não significa ausência de sofrimento. Significa permanecer diante de Deus mesmo quando o sofrimento não faz sentido. Os amigos de Jó, nós vamos ver 3 amigos, chegam para consolá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar. No início fazem algo muito importante, ficam em silêncio com Jó durante 7 dias. O problema começa quando tentam explicar seu sofrimento. A teoria deles era simples, Jó estava sofrendo porque certamente havia feito algo muito grave. E eles acreditavam em uma espécie de fórmula. Obediência igual a bênção e pecado igual a sofrimento. O que verdadeiramente é realidade, conforme Deuteronômio nos ensina. Mas o livro mostra que essa explicação ela era insuficiente para o caso de Jó. Jó era realmente um homem íntegro, mas estava sofrendo. A grande crise de Jó começa e ele começa a questionar. Ele não amaldiçoa a Deus, mas pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Ele lamenta, chora e reclama, pede resposta, e isso nos ensina algo muito importante. A Bíblia não apresenta fé artificial. Jó não finge que está tudo bem. Ele leva sua dor para Deus. Isso também é fé. Deus responde nos capítulos 38 a 41. Finalmente, Deus fala. Mas Deus não entrega a Jó uma explicação detalhada sobre tudo o que aconteceu. Em vez disso, faz uma série de perguntas. Jó, capítulo 38, verso 4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus pergunta para Jó. Deus mostra a Jó a grandeza, a complexidade e a sua soberania sobre a criação. E a mensagem não é, Jó, você não tem importância, mas a mensagem é, Jó, você não consegue enxergar tudo que eu enxergo. Parece comigo e com você, hein, queridos? E esse é o centro do livro. Nossa visão é limitada. A soberania de Deus não é. A transformação de Jó vai acontecer. Depois de ouvir Deus, Jó ele responde,
Antes eu só te conhecia de falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Querido, perceba a profundidade disso. Jó começou conhecendo Deus principalmente pelo que havia ouvido. Depois da experiência, passou a conhecê-lo de maneira muito mais profunda. A provação não explicou tudo, mas transformou Jó. Nós vamos ver erros dos amigos de Jó. Deus também ele vai corrigir os amigos de Jó. Ele declara que eles não falaram corretamente a respeito de Jó. Isso é muito importante, queridos. Nem todo sofrimento, lutas e batalhas que passamos, ela é consequência de pecado específico. Nem toda dificuldade pode ser explicada por uma fórmula simples, é isso, é aquilo. Assim como os amigos de Jó estavam tentando desvendar por que Jó estava passando por aquela situação. E aí, por isso, nós precisamos ter cuidado quando tentamos explicar a dor de alguém. Às vezes, a melhor coisa que podemos oferecer não é uma explicação, é presença, é oração e, principalmente, amor. Olha, no capítulo 42, nós vamos ver a restauração. Deus, ele restaura a vida de Jó. Ele recebe novamente a prosperidade, a família e muitos anos de vida. Mas precisamos tomar cuidado para não transformar o livro em uma fórmula. Se você sofrer, Deus obrigatoriamente devolverá tudo em dobro. Essa não é a principal mensagem de Jó. A maior restauração foi espiritual. Jó terminou a história conhecendo Deus de maneira muito mais profunda. E as grandes lições que nós podemos aprender. Anota aí, ó. Primeira lição. O sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Jó era íntegro e sofreu. Outra lição importante. Deus continua soberano quando não entendemos suas ações. O silêncio de Deus também é resposta. Outra lição. Podemos levar nossas perguntas para Deus. Jó questionou, chorou, lamentou, mas continuou buscando o Senhor. Outra lição que podemos extrair é que precisamos ter cuidado ao julgar o sofrimento dos outros. Os amigos de Jó tentaram explicar aquilo que não compreendiam. Outra lição importante é que a fé verdadeira permanece mesmo quando não tem respostas. Jó perdeu muitas coisas, mas não abandonou a Deus. Jó aponta para Jesus. Jó apresenta uma necessidade profunda, um mediador entre Deus e o ser humano. Jó 19:25, ele faz uma declaração messiânica aqui, queridos. Mas quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que por fim ele estará sobre a terra. Apontando aqui para a figura de Cristo, queridos. Olha, no Antigo Testamento. Essa esperança aponta para Cristo. Jesus é o nosso Redentor. Ele entrou no sofrimento humano, carregou os nossos pecados, venceu a morte. Jó procurava alguém que pudesse estar entre ele e Deus. E em Cristo nós encontramos o verdadeiro e único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 já vai dizer: pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O versículo-chave que nós podemos tirar, Jó 42:5, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. E a conclusão que podemos tirar do livro de Jó é que esse livro ele não nos dá uma resposta simples para o sofrimento. Ele nos ensina algo maior. Mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar naquele que conhece o caminho. Jó perdeu riquezas, filhos, saúde, segurança, mas descobriu algo maior. Deus continuava sendo Deus. A fé madura não diz eu confio porque entendo. A fé madura vai dizer eu confio porque Deus continua sendo Deus. Eu confio porque quem está no controle é Deus. E mesmo quando eu não entendo, eu confio. E essa é a grande pergunta que Jó deixa para nós. Quando não houver respostas, quando as circunstâncias mudarem e quando Deus parecer em silêncio, a nossa fé continuará de pé? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Me segue também nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. E até o próximo livro aqui nessa série de A Bíblia Toda, porque estaremos estudando a Bíblia toda nessa série. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.